Como sair das dívidas? Eu vou fazer uma introdução, depois vou convidar o Eduardo para vir aqui, ele vai compartilhar também. Primeiro, a gente precisa saber por que as pessoas se endividam. Por que as pessoas, elas muitas vezes se enrolam financeiramente e ficam com dívidas? Teve gente que vai falar assim, porque eu ganho pouco. Mas não é verdade isso. Não é verdade. Tem gente que ganha o mesmo salário, vive de um jeito e o outro vive de outro. Um consegue se organizar e o outro não, só vive apertado, só vive enrolado. Isso a gente já viu em várias situações. Então, existe um motivo. Por que pessoas, elas contraem dívidas e muitas vezes perdem a paz, perdem a alegria e começam a ter problemas na sua vida espiritual, na sua vida emocional, no seu casamento, começa a ter vários problemas e não tem aquilo que é mais precioso, aquilo que o mundo mais busca, que só Deus pode dar, que é a paz. Por isso que cada vez mais o mundo toma tanto remédio para aliviar a ansiedade, depressão, angústias e tantas síndromes que tem, distúrbios emocionais, porque o mundo está querendo paz, 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 mas a paz de Deus, a paz de espírito, só Deus pode dar. Então, por que pessoas se endividam? Eu vou pedir, por favor, para desligar um ar-condicionado aqui, por favor. Primeira coisa, porque as pessoas não planejam. Não planejam. Não medem o que gastam. Não têm uma planilha. Elas não se organizam financeiramente. Esse é um dos motivos. Segundo, porque gastam demais. Gastam além, não conseguem se dominar. É um espírito de ganância que opera e faz a pessoa querer ter coisas. Eu falei, inclusive, na semana passada, que esse consumismo, muitas vezes, é fruto de uma alma ferida, que precisa ter algum prazer com coisas. Então, ela precisa comprar para ela sentir algum prazer que vai durar por pouco tempo, porque depois precisa comprar outra coisa para ter um pouquinho de alegria, e isso passa. Isso é fruto de um coração vazio, um coração adoecido que precisa ser curado. O consumismo produz problemas. O mundo, as empresas, elas usam o poder da comunicação, da persuasão, para fazer a pessoa comprar. Porque querem o lucro. Outro motivo, porque as pessoas se endividam, porque não tem uma reserva de emergência. Na semana passada nós falamos dessa reserva de emergência, quem é que lembra aí? Tem que ser quantas vezes o que a pessoa gasta por mês? 2. É o mínimo. É uma reserva de emergência. Se o consumo dela, se o gasto mensal dela é 10 mil reais, por exemplo, ela precisa ter quanto guardado? 20. É uma reserva estratégica que ela tem que ter sempre ali. Se de repente dá um problema qualquer, tem que fazer uma viagem, alguém da família está com problema, alguém está doente, tem que ter um gasto, o carro quebrou, tem que consertar o carro porque você precisa do carro, inclusive para o trabalho. Então, quando a pessoa não tem uma reserva, ela vai ter que pedir esse dinheiro emprestado e muitas vezes pede ao banco, o banco vai cobrar juros altos.
ou seja, no cheque especial, ou vai ter que usar o cartão de crédito, não vai conseguir pagar o cartão, aí vem aquele juro altíssimo que a gente já conhece. Então, precisa ter uma reserva. Então, essas pessoas não conseguem poupar para fazer a reserva. E nós falamos, semana passada, alguns versículos da Bíblia sobre poupança, né? E o quarto, porque pessoas se endividam, porque muitas vezes foram vítimas de um negócio mal feito, uma decisão errada, uma sociedade que não deu certo, né? Foi fiador de alguém. Inclusive, nós vimos alguns versículos, Deus recomendando para não ser fiador, né? Fez um investimento errado, não deu certo, não se preparou, não buscou se informar direito. E tudo isso leva muita gente a ter problemas, né? E até uma pessoa, por exemplo, ficou desempregada. Eu lembro de um irmão que ficou desempregado 8 meses. Porque um dia ele se estressou com o chefe dele e ele foi lá, deu um murro na mesa do chefe. E o que aconteceu? A gente ama você. Ah, mas me desculpe, foi um descontrole e tal. Tá, mas a gente não pode ter alguém na nossa equipe com uma atitude dessa. Ele ganhou a conta. Ficou 8 meses desempregado e passou um aperto e teve uma grande lição que a gente tem que aprender a se dominar. E a gente nunca vai ter que concordar com tudo, mas a gente pode discordar respeitosamente, né? Então, não funciona isso. E, claro, 8 meses desempregado, ele era a única fonte de renda, ele teve problema, porque tinha conta para pagar, os boletos não esperam. E aí criou uma grande dívida. Então, Deus nos ensina a ter cuidados. Então, tem vários outros motivos, mas isso aqui é só como uma introdução. Quero chamar o Eduardo aqui, que ele vai compartilhar. O Eduardo, ele já tem uma experiência nessa área financeira, de gestão financeira, e inclusive dá alguns cursos, e ele vai compartilhar com a gente aqui alguns princípios como sair das dívidas. Pois. Boa noite. Quero aproveitar, então, dar continuidade, falar um pouquinho sobre essa parte de como sair das dívidas. A gestão financeira, né, o nosso controle financeiro, ele é muito mais, como o pastor falou, muito mais emocional do que quantitativo. Ele envolve o nosso sentimento, envolve as nossas decisões, porque como já foi falado, se você, às vezes, uma pessoa tem o mesmo salário, mas se ela tem um controle emocional, alguns entram em dívidas e situações, né, de um descontrole, e outros conseguem se manter. Eu já vivi isso, e pelo fato do meu trabalho, do ramo que eu atuo, a gente vê, infelizmente, essas situações. Eu trabalho com bancos, e a gente vê pessoas, né, todos os dias com dificuldades, com problemas, e a gente quer, então, trazer um pouquinho de informação, justamente para que a gente possa ter uma forma diferente de agir. Muitas vezes essas dívidas, elas geram por conta de uma identidade distorcida, né, na nossa referência como Jesus Cristo, nós acabamos não aceitando, ou talvez por ouvir de familiares, de pessoas que amamos, frases que muitas vezes entram e ficam lá no nosso coração. Você não é bom com finanças, você não sabe controlar os seus recursos, e aquilo fica guardado e fica ali martelando,
E isso é uma identidade distorcida que em Cristo nós precisamos, né, renovar essa identidade. E eu quero dizer algo importante para você, que você não é a sua condição atual, mesmo se ela seja boa, se ela seja ótima, ou se você está passando por algum problema. Em Cristo nós somos mais que vencedores, a própria palavra diz isso. Então eu gostaria que você falasse para o seu vizinho do lado ali, você não é a sua condição atual. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Então vou passar alguns pontos para a gente refletir. Qual é a sua situação atual? Isso é algo básico, mas você precisa saber. Você já parou para analisar? Você sabe realmente qual é a sua situação? Como você está hoje? Essa informação é importante, você ter um controle, você ter uma planilha, você ter realmente planilhado e saber qual é a sua condição. E quando a gente fala em dívidas aqui, nós não estamos falando daquele parcelamento que você tem, e que está pagando, e que está em dia, e que você tem condição com o seu trabalho de pagar. Claro que, se possível, evite isso. Eu brinco muitas vezes lá com o pessoal na nossa empresa, que às vezes eu jogo contra a minha empresa, porque o meu negócio é financiamento de veículos. E eu dependo que as pessoas comprem financiado. Mas muitas vezes eu oriento, olha, se possível, compre à vista. Evite fazer o financiamento, né? Mas a gente vê que todos os dias tem mais e mais financiamentos. Ainda bem, porque também me mantém, né? Mas que seja de uma forma consciente. E se é de uma forma consciente, né, não há problemas. Então, essa é uma parte que o Jesus mesmo ensina, que a gente deve planejar, né? Quem vai construir uma torre, que primeiro não se assenta para ver se o dinheiro, se tem o recurso. Então, isso é importante, né? Saber a sua condição atual. O que você deseja que aconteça na sua vida? Você realmente sabe, como Jesus pediu aquele cego, o que você quer que eu faça? Você tem isso anotado? Você sabe realmente qual é o seu desejo? O que você quer que aconteça? Isso é algo que Deus pede para a gente estar falando com Ele. Não quer dizer que vai acontecer exatamente como a gente quer. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o desejo do Senhor. Mas, de qualquer forma, a gente precisa dizer a Deus o que a gente quer realmente que aconteça. Então, se você tem alguma situação, né, faça uma oração, comente com Deus. Acredito que a gente já faça isso, mas faça com mais intensidade, repita, continue. Então, isso é algo que precisa ser olhado. E aí, para nós entrar realmente na parte de atitudes práticas, essa pergunta: você está disposto a fazer a sua parte? Está disposto a pagar o preço para resolver a situação que talvez você possa estar nesse momento? Então, é apenas para refletir sobre isso. E agora vamos falar um pouquinho dessa parte. Então, pontos práticos. Isso parece também uma coisa tão simples, né? Não é deixando de pagar. Isso é claro, né? Ninguém faz com a intenção. Mas muitas vezes a gente, por aquelas frases que ouvimos, por aquelas situações, a gente guarda e fica com algum pensamento maligno de que, se der para deixar, daqui a pouco caduca, eu vou enrolar isso daqui. E Deus não ensina nós dessa forma. Deus diz que Ele honra, eu honrarei aqueles que me honram. Está lá em 2 Samuel. E como é que a gente honra a Deus? Honrando pessoas. Então, isso é um testemunho até que na minha vida, quando eu percebi, tive esse entendimento de me colocar no senhorio de Jesus realmente, e começar a honrar pessoas, a pedir perdão por situações diversas que tive no passado, de erros, e quando eu comecei a fazer isso, começou a refletir no meu financeiro também, porque Deus quer pessoas curadas, tratadas em todas as áreas, não somente no financeiro.
Mas para isso, precisamos começar a honrar pessoas. Então, quando você pega alguma coisa emprestado, se a palavra, se o nome é empréstimo, tem que ser devolvido. Seja recursos, seja uma camiseta, quem sabe, seja um livro. Você tem cuidado isso nos pequenos detalhes. Talvez a gente esqueça, mas Deus sabe. E parece uma coisa simples, né? Eu peguei um negócio emprestado e ficou por isso, nunca mais devolvi. Até isso Deus me cobrou e nos ensina que se pegamos emprestado, tem que ser devolvido, a não ser que você tenha sido ganho ou comprado, aí é seu realmente. Mas então, não é deixando de pagar, né? É o primeiro passo prático, nós precisamos ir negociar, ir atrás, e sentar com a pessoa, com a empresa, né? E realmente se apresentar. Ninguém está livre de passar por situações, como esse caso de um desemprego, mas se apresente, né? Vá atrás realmente, pequenos valores, pequenos empréstimos, resolva isso, porque não é para nós, é porque Deus está vendo. E Deus não faz nada de diferente, Ele simplesmente cumpre a palavra dEle. Ele honra aqueles que o honram. E eu tenho visto isso na prática. Obrigado. Então, tenho visto isso na prática, esses pequenos detalhes, esses pequenos cuidados. Segunda parte, não faça novas dívidas. É simples também, mas é tão básico que às vezes a gente esquece, né? Então, como sair das dívidas? Não fazendo novas dívidas. Como é que eu não vou fazer novas dívidas se eu estou tudo enrolado, estou numa situação complicada, como é que meus filhos vão comer? Aí muitas vezes é necessário uma quebra de orgulho, como eu precisei fazer, né? A igreja, por exemplo, tem aqui o Cesta do Amor. Talvez o seu líder de GA não saiba que você está passando por alguma situação. Você pode ser ajudado com a Cesta do Amor. E aí você não precisa comprar no cartão, no mercado. E vai ser por um pequeno período, até você se organizar. Então, não faça novas dívidas, evite fazer novas dívidas, pelo menos até que você esteja realmente bem organizado financeiramente, que você realmente esteja com as finanças em dia, que você esteja com essa reserva de 2 vezes, né? De preferência aumente essa reserva para que você possa, essa reserva vai ficar lá aplicada, você começa a receber um pouquinho de juros, ao invés de pagar juros, começa a receber um pouquinho de renda, mesmo que seja pouco. Às vezes a gente não dá muita atenção. Mas é só R$100 que vai entrar a mais, mas está entrando 100, né, no que sair. Então, não faça novas dívidas. Terceiro ponto, esteja disposto a mudar o padrão de vida. Isso aqui muitas vezes também entra no nosso emocional e fala com a gente no sentido de quebrar o orgulho, de mudar. Deus não quer que isso aconteça. Muitas vezes a gente associa, poxa, mas estou buscando e está acontecendo. Mas talvez isso seja uma consequência de atos, de decisões que a gente tomou lá atrás. E por algum momento vai ser talvez necessário. Se você está vivendo nesse período, se isso é para você, né, esteja disposto a mudar o padrão. Teve um período na minha vida que, como eu vivi isso, né, precisei tirar meus filhos da escola particular, levei para uma escola municipal, mudei, tinha um carro, troquei, tinha um outro, vendi, fiquei com um apenas, mas não deixei uma vírgula para trás, um funcionário para deixar de pagar, todos os boletos em dia, e não por mérito, mas sim porque era necessário ser feito. E Deus olhou isso daí e olhou, poxa, ele está se esforçando para cuidar, para honrar, porque Deus diz a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. E Ele só deixa a gente dever o amor porque Ele é o supremo em amor, né? Nós não vamos conseguir chegar no amor que Ele tem. Então, mas o restante não é para ficar devendo. E aí, então talvez seja necessária essa mudança de padrão de vida, pelo menos por um tempo. Aceite isso, não tem mal nenhum. É melhor você
dar um passo atrás ali, mas se organizar novamente, e aí voltar a ter a condição, né? Então, isso é necessário, pelo menos pelo tempo em que você está nesse período, né, dessa situação de dívidas. Outro ponto importante, se você realmente está com problemas de dívidas, venda algo que é seu, né, para levantar o recurso, comece pagando algumas parcelas, algumas dívidas, alguma situação, né, ou levante esse recurso para que você comece a empreender em algo novo, fazer algo que vai gerar nova renda, algo que vai te ajudar a complementar o que você tem. Talvez você tenha 2 TV, uma outra situação, mas e daí como é que vai ficar? É melhor que você tenha algo a menos na sua casa, mas esteja preocupado em honrar o seu nome, porque quando você honra o seu nome, você está honrando seu pai e sua mãe também, porque foi ele que botou o seu nome, o meu nome. Então, quando a gente honra pai e mãe, para que tenha vidas longas na terra e tudo te vá bem, a gente tem que honrar o nosso nome, né? E quando Deus vê isso, eu falei assim, meu filho quer realmente algo sério comigo, ele está se preocupando, ele está se desfazendo de algo para honrar o que ele se comprometeu. E também não vai ser para sempre, né? Não vai ser por um período longo, é para que você possa se organizar, mas é necessário muitas vezes uma situação drástica, realmente. Se esse é o seu caso, é uma situação de dívida, venda algo e comece a pagar. E aí, como que eu vou pagar? Então, a gente, pelo tempo que a gente vive com isso, né, esses 20 anos aí trabalhando com bancos e financeiras, comece pagando os menores valores primeiro, porque você não precisa parcelar, você pega aquele valor, algo que você vendeu, e tenta quitar de uma forma à vista. Senta com a pessoa, senta com a empresa, negocia ali um pouco menos o valor, e fala, olha, eu vou te pagar tudo de uma vez. Então, você já levantou esse recurso, vendendo algo ou de alguma outra maneira, e aí você pode, então, pagar primeiro os valores pequenos, porque são menos pessoas te cobrando. Já te dá um alívio emocional, porque toda hora o telefone tocando, situação, você não sabe nem mais aonde que você pode ir, né? E talvez não sejam todos que estejam nessa situação, mas se for o caso. E aí, depois você vai procurar, logo na sequência, as dívidas com maiores juros, porque com maiores juros também o volume vai aumentando, a dívida vai aumentando cada vez mais, né? E se você sentar com a empresa, se você for buscar e não conseguir negociar, aí talvez seja necessário você procurar uma ajuda de campanhas específicas. O Serasa faz campanhas de renegociação, o Procon faz campanhas de renegociação. Mas evite aquele conto de fada, de que tem muitas vezes por aí, de que fez um financiamento, seja qual for o segmento, e vá lá na empresa, que a empresa vai reduzir 90% da sua dívida. Isso é um conto de fadas, assim como você querer resolver ganhando na loteria, né? Por que eu falo isso? Porque a gente muitas vezes vê lá na prática pessoas que começam a ficar endividadas e procuram empresas que agem de má fé e vão querer fazer disso. Então, você acaba pagando a empresa e quando você vê, você tem que pagar o banco da mesma forma. Eu não estou dizendo que você não deva procurar, talvez, um advogado, se caso seja necessário, né, um juro abusivo, uma situação mais complicada ali, que a empresa não queira. Mas, olha, pelo tempo que eu tenho de experiência, todos esses segmentos, se você for lá e sentar com a pessoa, dificilmente alguém não vai querer negociar contigo para receber. De alguma forma, se você realmente falar, olha, eu posso pagar dessa maneira, e talvez você tenha um bem que está em garantia, um carro, uma outra situação. Aí, se é um bem em garantia, e você realmente não consegue mais pagar, Deus diz, olha, honre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Infelizmente, talvez, naquele momento, se você não consegue mais, a situação seja entregar. Mas eu vou perder. Sim, mas você está com o nome sujo, você está endividado, se você está com essa situação, não é o que eu gostaria, não é o que vocês gostariam, talvez não seja, né, essa situação. Mas se chega a esse ponto, a gente vê que é necessário muito. Se tem o bem em garantia, você já tentou negociar, já tentou fazer, não está conseguindo levantar recurso,
Muitas vezes vai ser necessário, e o próprio banco, ou seja, qual for a instituição, vai executar isso, né? Então, talvez seja necessário, e aí entra aquela questão um pouquinho atrás, de uma mudança de padrão de vida. Talvez venda aquele bem, pegue um de menor valor, e também não vai ser para sempre, vai ser só por um período até que você possa resolver. Outro ponto importante e prático, como eu já falei antes, para vender algo para gerar uma renda, você precisa ter uma outra fonte de renda. Isso sempre, na verdade, não precisa nem ser somente quando está endividado, né? Deus fala para a gente buscar alternativas. Não é para entrar em ansiedade, não é para ser desespero por isso, porque Deus honra aquele que honra. Então, Ele supre, Ele cuida. Se você realmente estiver dedicado, trabalhando, fazendo com tudo o zelo, Deus vai nos honrar e vai nos dar. Mas talvez em alguns momentos seja necessário uma segunda, terceira fonte de renda, sacrificar um pouquinho de alguns horários, né? Só que se vai fazer um outro negócio, uma segunda atividade, que Deus esteja junto nesse negócio, que não seja nada ilícito, que não seja nada contrário à palavra de Deus, que você não perca o tempo de vir aqui receber de Deus, porque é importante. Eu vou dar um exemplo. Por um período eu fui, por exemplo, trabalhar em feirões de carro que tem na cidade. Eu tinha já com a empresa, continuava com a empresa, mas aquele período que teve esse aperto financeiro, eu peguei e ia nos feirões de carro, ganhava uma comissão ali pela venda, ajudava o pessoal a vender e recebia a comissão. Só que eu já deixei estipulado antes com ele, falei assim, ó, no domingo, às 5 horas da tarde, que era o horário que eu vinha para cá, eu tenho que me ausentar. Então, eu já saí um pouquinho antes, ele já sabia, quando a pessoa que me deu a oportunidade lá permitiu, eu já deixei avisado, olha, no domingo, esse horário, eu não posso mais. Ah, mas então, tá bom, se der para ser assim, ótimo. E aí eu fiz uma oração antes, e falei com eles e deu certo. E aí eu tinha, então, essa segunda renda complementando. Então, essa fonte de renda adicional, esse tempo que talvez vai ser necessário, ela é importante. E mesmo que talvez não seja no período de dívidas, mas se está sempre meio enrolado, está precisando, enrolado no sentido, assim, se está sempre apagando incêndio, né, se não está sobrando, tem que primeiro criar uma mentalidade de poupador, de investir, de guardar. Isso, peça ao Espírito Santo, peça a Deus, Ele dá o domínio próprio, e aí a gente consegue reduzir o consumo, como o pastor já falou, a gente diminui o consumo e começa a guardar um pouquinho. E você guardando, a gente guardando, né, você tem uma segunda renda, uma outra atividade, que também vai estar complementando. Então, talvez seja necessário por um período, e se você está nessa situação e não é a questão da dívida em si, mas se está passando por esse momento, esse complemento de renda nunca é demais, não tem problema. Porque, como o Tiago falou aqui, o versículo de 2 Coríntios 2:9, né, Deus é poderoso para nos fazer toda a graça e para que a gente seja enriquecido de todas as formas, mas para que a gente transborde em toda boa obra. Então, Deus quer fazer isso com a gente. Então, esse é um outro ponto, buscar ter essa fonte de renda, essa segunda fonte de renda. Isso também é algo simples, mas é tão básico, talvez, que às vezes passa despercebido. E a gente está naquela situação de preocupação, naquela situação complicada, e talvez a gente não perceba pequenos detalhes que possam fazer a diferença nesse tempo. E aí, a outra parte. Não procrastine. O que é esse não procrastine? Deixar de fazer algo que já deveria ter sido feito, né? O procrastinar é você deixar para amanhã o que, na verdade, já tinha que estar sendo feito. Porque deixar para amanhã o que é necessário deixar para amanhã não tem problema. Mas o problema é deixar para amanhã ou para depois algo que já deveria ter sido feito. Por exemplo, essa questão da renda. Então, qual que é a ideia? Comece a fazer alguma coisa. Ah, mas o quê? Comece algo que está no teu coração, peça a Deus direção. Depois você vai melhorando isso. E você vai corrigindo o que é necessário. E vai aprimorando essa segunda fonte de renda. E quem sabe essa segunda fonte de renda, daqui a pouco você aprimorando, melhorando, mas você já iniciou,
Já comece amanhã, se possível. Quem sabe essa segunda fonte de renda vira a sua primeira daqui a pouco e seja seu principal negócio. Então, esse não procrastinar, eu tive que, há uns anos atrás, acordar para isso também e pensar, poxa, eu preciso me mexer, preciso buscar, né? E o Senhor vai nos dando, concedendo graça. Eu vou dar alguns exemplos aqui, se você de repente não tem uma ideia, mas são exemplos simples, que talvez você possa até depois aprimorar em outras situações. Então, por exemplo, lavar carro em casa é um complemento de uma renda. Você vai ter uma despesa, claro, ali com água e tudo mais, mas você pode lavar o carro dos vizinhos, começa ali, cobra um valor. É uma forma de ter uma segunda renda. Você pode, se você é bom de enxada, vai carpinar um lote, vai buscar. São coisas básicas, né? Mas que mal tem? Se é necessário, né? É importante fazer. Você pode fazer bolo para vender, você pode montar um bazar, pedir ajuda, né, com doações de roupa. Você pode, por exemplo, como eu falei, trabalhar num feirão de automóvel, que eles estão sempre precisando. Pode fazer uma indicação para diversos segmentos do comércio. Tem empresas que você indicando, eles te pagam comissão, só pela indicação, tanto de carro quanto de outros segmentos, né? Vender produtos coloniais, fazer limpeza de obra, está terminando a obra, você pode ir lá fazer uma limpeza de obra, de repente daqui a pouco isso já vira, né, um empreendimento seu. Atualização de redes sociais, criar um curso digital, fazer tantas coisas. Peça a Deus sabedoria. Se é necessário essa segunda renda, se é necessário esse complemento, para que você possa estar mais tranquilo, vai ser por um período, mas não deixe para depois. Se realmente é isso, se Deus está falando ao seu coração de alguma forma, comece, vá aprimorando, vá melhorando, e aí você vai buscando de alguma maneira complementar essa renda. Então, para a gente já ir para o final, não tenha vergonha de fazer uma segunda atividade. Busque uma nova fonte de renda, um complemento. E como eu já falei, talvez não seja necessário para sempre, mas se é o tempo de que você precisa sair de alguma situação, né? Então não tenha vergonha de trabalhar, não tenha vergonha de fazer algo ali na sua casa e começar vendendo para os seus vizinhos, para os seus amigos, ou vendendo, ou ajudando, fazendo de alguma forma que você possa ter essa segunda renda. Então isso é importante, né? E aliado a tudo isso, coisas básicas faladas aqui, mas que eu vejo que na prática, e eu fiz isso na prática, né? E Deus tem honrado, tem cuidado, tem realizado sonhos que eu nem imaginava hoje. Não que eu não imaginava, eram sonhos de criança, e Deus tem cuidado daqueles sonhos de criança, pequeninhos. Mas eu busquei me consertar primeiramente. Quando eu entendi, quando eu percebi que precisava ir pedir perdão para várias pessoas, me consertar, e aí corrigir essa parte, Deus foi honrando e cuidando, né? E aliado a essas práticas, essas situações, esses pontos práticos, é necessário também a generosidade. Não esqueça da generosidade. A generosidade, ela é um princípio da prosperidade financeira, segundo a palavra de Deus. Ela está junto, né? E a generosidade é dízimos, ofertas, ser generoso com mais alguém, é cuidar de outras pessoas. Eu aprendi isso de criança com a minha mãe, que está aqui hoje até, né? E Deus vem honrando nas finanças nesse sentido. Mas não pode ser uma barganha, tem que entender o real princípio, o princípio do amor, de ser generoso para que, não para barganhar com Deus, mas mesmo quando a gente faz meio que por obrigação, Deus não mente, Ele honra da mesma forma, só que não pode ser essa motivação. Então isso tem que estar junto, mesmo que você esteja passando num aperto financeiro, um pouquinho que entrar, porque na verdade Deus quer o nosso coração, não os recursos. Isso não é jargão de igreja, de religião, isso é uma verdade. Ele quer o nosso coração, Ele quer nós por inteiro. E quando a gente entende que tudo é dele,
A gente devolver uma parte pequena ou contribuir com alguém com uma parte é um privilégio, na verdade, porque você pode dar algo a alguém, é muito melhor do que você receber, já diz a palavra, e o sentimento é esse mesmo. Quando a gente, né, doa para alguém, você se sente muitas vezes mais grato do que quem está recebendo. Então, para resumir e encerrar, esses pontos práticos, essas decisões, essas atitudes, elas têm que estar ligadas à generosidade. A generosidade tem que fazer parte da sua vida, tem que realmente ser um desejo do seu coração. E Deus é tão poderoso, né, que, como já está no versículo lá, que Ele pode nos fazer acrescentar, o versículo de 2 Coríntios 9, Ele quer cuidar de tantas coisas para nós, e Ele tem esse versículo de Jeremias 29, 11, que diz que, né, Deus falando, eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, de dar-lhes um futuro e esperança. Então Deus quer nos ver dessa forma, sorrindo, comemorando. E como eu falei, quando a gente busca honrar essas pessoas que nós pegamos algo emprestado, valores, ou as empresas com que nós fomos atrás, né, e fazemos a coisa certa, Deus simplesmente cumpre a palavra dEle e começa a nos honrar. E tem sonhos meus de criança, que eu nem lembrava mais, e Deus tem realizado hoje para mim. Então, para a honra e glória dEle, não por minha causa, mas porque eu entendi esses princípios, e enquanto eu não fiz uma lista que eu precisava resolver as situações de mágoa, de vitimismo, de orfandade com relação a Deus, enquanto eu não realmente fui atrás de falar, Pai, eu não vou descansar enquanto eu não resolver isso. E Deus foi cuidando das finanças ao mesmo tempo, né? E graças a Deus a empresa vem prosperando e vem cuidando, Deus vem suprindo tudo que é necessário e realizando pequenos sonhos. Por exemplo, um só para a gente encerrar, eu tinha de criança, não sei porquê, eu tinha uma vontade de morar em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Meus avós eram de lá, minha mãe é de lá, e era uma coisa que eu tinha de criança, e até isso Deus realizou. O ano passado a gente passou um tempo lá, trabalhando naquela cidade, e era um sonho que eu tinha de criança. Mas por que isso? Porque Deus quer realizar os nossos sonhos, o sonho de cada um de vocês. Como eu falei no começo, você não é a sua condição atual, em Cristo nós somos mais que vencedores. Deus quer realizar os nossos sonhos, os nossos desejos. Então, se por algum motivo está passando por alguma situação dessa, vá firme com Deus, peça direção, peça sabedoria, comece a fazer essas atitudes práticas. Tenho certeza que Deus vai te honrar também. Deus abençoe a todos. Obrigado, Eduardo, por essa contribuição tão relevante. O tripé da bênção financeira, da prosperidade. Quem lembra do primeiro aí? Trabalho diligente. O segundo, boa administração. E o terceiro, generosidade. Esse é o tripé da bênção financeira, da prosperidade, é com trabalho. Eu lembro quando eu comecei a namorar a Claudinha, ela tinha 18 anos, e eu 25, eu já era formado, trabalhando, e ela na faculdade. E ela vendia bombom. E os bombons que ela vendia, uns bombons muito bons, caseiro, de ameixa, de abacaxi. Eu falei, vou me dar bem, vou comer bombom de graça agora. Aí eu falei, me dá um bombom desse aí. Ela deu o bombom de ameixa. E eu falei, me dá outro. Ela falou, não, agora tem que comprar. Eu falei, sério? Ela falou, sério? Isso aqui é negócio, né? E eu comprei muito bombom dela, porque ela dava um e deixava com vontade e tinha que pagar os outros. E ela vendia para a mãe e pagava a faculdade. Ela pagou a faculdade dela toda, ela formada em História.
ela pagou vendendo bombom e sanduíche. Ela nunca teve vergonha. E para vender precisa um pouco de cara de pau. Algumas pessoas têm um dom para venda. Tem gente que vende até casa pegando fogo. É verdade, tem gente que tem uma facilidade, a pessoa abriu a boca, ela já está vendendo. Mas tem algumas pessoas que não têm esse dom, mas vendem também. Hoje, com a internet, é possível vender mais, alcançar mais gente. Então, isso que o Eduardo falou, é muito importante ter uma outra fonte de renda. Quantas pessoas mudaram de profissão porque começaram a buscar uma outra fonte de renda e viu que o negócio deu certo e começou a prosperar. Eu vi a matéria de uma família que fabricava bala e hoje tem uma grande empresa com 28 pessoas, mas eles começaram a fazer bala para ajudar na renda. Aí começou a crescer, aí a mulher saiu do trabalho dela, aí daqui a pouco o homem saiu do trabalho dele. Hoje eles têm uma empresa com 28 pessoas trabalhando e mandando bala para vários lugares do Brasil. Mas como que começou isso? Um negocinho pequenininho em casa, num quartinho lá que eles faziam a bala. Hoje não, eles já têm um local, né, com toda essa equipe trabalhando. Então, é algo muito poderoso, é o trabalho diligente. E o trabalho diligente é um negócio que é muito poderoso, porque há uma promessa que Deus diz que aquele que trabalha bem, Deus vai promover ele. Deus vai colocar ele entre reis, ou seja, ele vai prosperar, ele vai crescer. Então, eu creio que há promessas para você. Se alguém aqui está endividado, eu creio num milagre que Deus vai fazer na sua vida. Não é por acaso que Deus colocou esse tema no nosso coração para ensinar, e a gente tem visto que tem pessoas que estão levando isso a sério, perseverando, e para a gente poder ter prosperidade financeira, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Não vai aparecer um anjo que vai lá no banco e vai pagar a sua conta. Pode acontecer com alguém? Pode, é exceção. Eu já vi acontecer. De repente, sumiu a dívida da pessoa no banco. Ele foi lá renegociar a dívida, uma dívida alta, e quando ele chegou lá e falou com o gerente, ele falou, não tem nada para você aqui. Ele, como assim? Não tem nada, meu amigo. Não, olha direito aí, procura aí que tem sim. E o gerente teimando, não tem, rapaz. Você quer que eu arrume uma dívida para você que não existe? E ele voltou impressionado, sumiu a dívida, acabou a minha dívida. Pode acontecer? Pode. Mas é exceção, né? Então, inclusive tem alguns advogados na internet orientando as pessoas a não pagarem suas dívidas. Existem algumas dívidas que ele aconselha a pessoa a pagar para não perder o carro, não perder a casa, mas outras ele aconselhando a não pagar. Não paga isso aí não, deixa quieto, não paga não. Isso não funciona para quem é filho de Deus. Porque a Bíblia, para o filho de Deus, a visão de Deus é diferente do mundo. Isso funciona para quem é do mundo. Para quem é filho de Deus, é a palavra que funciona. E Deus fala assim, não deva nada a ninguém, a não ser o amor, Romanos 13:8. Ah, mas eu não vou pagar isso aí. Tá, você tem que ir lá e renegociar essa dívida, seja com um banco, seja com um credor qualquer. Por que para o Filho de Deus é diferente? De repente, para o mundo, ele vê diferente, mas para o Filho de Deus é assim. Deus é um Deus de detalhe. Ele diz assim, quem é fiel no pouco, ele vai colocar no muito. E ele diz, quem é fiel e íntegro no pouco, será íntegro no muito. Então, Deus vai ver como que a gente age em todas as situações, em relação à integridade, à fidelidade, para Ele poder colocar a gente no muito. Ele diz, porque quem é infiel no pouco, vai ser infiel no muito. Mas quem é fiel no pouco,
vai ser fiel no muito. Então, ele vai dar mais para aquela pessoa, vai confiar mais recursos na mão daquela pessoa para ela administrar, porque ele está sendo fiel no pouco. Então, inclusive tem gente que não roubou porque não teve oportunidade, porque não foi tentado. Né? É pouca coisa, pouquinho só, mas se tivesse uma oportunidade para roubar muito e fazer uma desonestidade, será que seria honesto? Como que Deus vai saber disso? Como que Deus, segundo a palavra? Se ele está sendo fiel no pouco, a tendência é ele ser fiel no muito. Mas se ele é desonesto no pouco, a tendência é ele ser desonesto no muito. É o que Deus ensina na palavra. Para a gente encerrar, eu quero concluir com algo que a gente já viu na prática, um espírito de miséria que assola a vida das pessoas. É uma ação maligna, é algo fora do normal, que muitas vezes vem geracional, uma tendência, uma influência, onde a pessoa, tudo que a pessoa coloca a mão, quebra. Tudo que a pessoa pega para administrar, emperra o negócio, trava o negócio. É algo fora do normal. É uma influência demoníaca agindo, uma influência maligna que precisa ser quebrada para liberar a pessoa para prosperar. Né? Então, dívidas altas, falência, tudo que a pessoa compra quebra rápido, destrói rápido. Ela compra um guarda-roupa, um mês depois já está a porta caindo, já está tudo quebrado. O celular que ela comprou já caiu dentro d'água, caiu dentro da piscina, quebrou a tela. Aí já tem um mês que está com um celular novo. Alguém já viu isso aí? Já viu? Coisa que não dura. O cara compra o carro, daqui a pouco o carro já bateu com o carro, já enguiçou o carro, um mês depois. É algo fora do normal. E trava, porque tudo que ele coloca, ou ela coloca a mão, fica travado, não prospera, não para emprego nenhum. Existe algo que amarra a pessoa, que muitas vezes ela não para emprego nenhum porque ela trabalha mal. Uma vez um irmão, ele não está mais aqui, ele está em outro estado, ele falou, pastor, não para emprego nenhum. Eu falei, vamos orar aqui, Deus vai mostrar qual é o problema. Ele estava desempregado, ele veio trabalhar na igreja por um tempo. Deus mostrou por que ele não parava emprego nenhum. Aí eu tive que falar para ele. Lento para trabalhar, cria confusão com todo mundo. Como que alguém vai parar no emprego assim? E uma pessoa inteligente. Por que será, pastor, que eu não paro emprego nenhum? Rapaz, para tu fazer um negócio, tu leva um dia para fazer uma coisa simples. Se arrastando, aí tu já implicou com outro, tu já reclamou com outra pessoa, tu já criou uma confusão ali. Quem quer trabalhar com gente assim? Né? O que pode atrair esse espírito de miséria? Primeiro, preguiça. Diga, preguiça. Diga assim, sai preguiça. A gente não quer isso não. Preguiçoso, olha, Deus senta o sarrafo nele na Bíblia. Tem vários versículos, mas vou ler só um para você ver. Eclesiastes 10:18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Já viu o telhado envergado assim? Né? Tomara que não seja na sua casa. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Aquela casa cheia de goteira, infiltração. Né? Que a mulher está reclamando há 1 ano para o cara pintar a parede do quarto. Né? O Espírito Santo está falando com alguém aí. Por causa das mãos indolentes. O que é indolente? É aquela pessoa sem energia, preguiçosa,
procrastinadora. Ah, depois eu faço. Ah, depois eu faço. Ah, depois eu faço. Jesus já está quase voltando. E ele, quando Jesus fala, não, meu filho, agora não precisa não. Fica aí terminando esse serviço que eu vou levar à igreja. Né? Então, preguiça. Preguiça é um negócio terrível. É algo demoníaco, é da nossa carne e a gente precisa vencer. Segundo, desobediência. Isso é o que atrai esse espírito de miséria. Isso aqui é uma palavra para quem é cristão, filho de Deus, quem crê em Jesus. Não é para o mundo, não. O mundo vai falar que isso aí você está dando dinheiro para o pastor. Né? Mas não, Deus fala outra coisa. Aí a gente quer acreditar na palavra, em Deus, ou no que o mundo fala? É uma questão de prova. Você vai ver nesse versículo que Deus manda fazer prova a ele. Né? E eu provei isso na minha vida, que foi uma das coisas mais difíceis, eu já contei lá na primeira palavra, quando eu me converti. Eu aceitei a Cristo, eu me converti, mas o meu bolso não. Porque, na verdade, o dinheiro ainda era o foco da minha vida, a razão. Eu estava travado, impedido de crescer espiritualmente por causa desse coração ainda no dinheiro, travado, sem generosidade, sem amor pela obra de Deus. Como você se relaciona com o dinheiro reflete como é o seu amor a Deus. Eu tive que aprender isso. Logo quando eu me converti, para vencer, eu falei, Deus, eu quero vencer isso. Eu não vou ser dominado por isso. E, graças a Deus, há mais de 30 anos, né, eu tenho 30, me converti em 89, faz as contas aí, 34 anos, que eu sou um fiel dizimista e eu como ponto de honra na minha vida. Um irmão uma vez perguntou, pastor, uma dúvida, pastor precisa dar dízimo? Aí eu falei, o que você acha? Deixei ele falar. Aí ele falou, eu acho que não precisava dar, não, porque vocês já trabalham tanto. Eu falei, quero te dar uma notícia aqui. Pastor que não dá dízimo, a igreja dele quebra. Não cresce, não prospera. Fica travada, porque o coração dele está no dinheiro. E ele não tem moral nenhuma para falar de finanças. O pastor tem que ser o mais generoso da igreja. Amém? O pastor tem que ser aquele que ele vai na frente, ele contribui, ele tem que ser o mais generoso para ajudar uma pessoa, para ofertar. Com que moral ele vai ter diante de Deus? Né? Ah, pensei que pastor não precisava dar dízimo. Pastor tem que ser aquele mais obediente na palavra. Se ele não consegue ser um fiel dizimista, ele não vai ser um pastor segundo o coração de Deus, porque ele não consegue obedecer naquilo que é básico. Ele está preso no dinheiro, ele está amarrado, travado. Isso atrai espírito de miséria, porque o dinheiro é ainda o Deus dele. E Paulo fala lá em 1 Timóteo 3, que o pastor precisa ser irrepreensível e tem lá as qualidades, que fala que ele não pode ser apegado ao dinheiro. Então, se ele não consegue obedecer em algo tão simples e básico que é para todo cristão, ele não vai prosperar espiritualmente, ele vai ficar sempre travado espiritualmente, porque o Deus dele é o dinheiro. Agora, isso não é só para pastor, é para todo cristão. Deus, isso aí é um teste que Deus faz do dízimo. E Deus fala assim, olha, eu te dou 90, é tudo dele, mas ele deixa 90 com a gente. Fala, eu quero só 10 na obra de Deus para você investir no reino de Deus, na igreja local, porque o princípio é para a igreja local. E depois você faz prova de mim. É o único texto
bíblico que Deus manda você obedecer e fazer prova dele. Você pode fazer prova. Olha, Deus, estou obedecendo. Agora é com o Senhor, eu quero prosperar. Eu quero que essa palavra se cumpra. Eu quero, Deus, que o Senhor abra as janelas do céu e que o Senhor, como diz esse texto, repreenda o devorador, que é esse espírito de miséria, que não deixa a pessoa prosperar, que quebra tudo, que o ladrão rouba. Trazei todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa, provisão na igreja. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já vi muita gente ensinando, mas isso aqui é no Velho Testamento. No Novo Testamento, e não ensina isso, ensina assim, Jesus fala em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Está aí o texto, Jesus falando, elogiando os fariseus, porque eles são dizimistas, mas eles esqueciam da justiça e do amor. Deus fala assim, você deve praticar essas coisas e não esquecer aquelas, não omitir aquelas, que é praticar o dízimo. Deus é claro, é muito claro. Agora, todas essas pessoas que falam que o Novo Testamento não ensina o dízimo, adivinha qual é o problema deles? Adivinha qual é o problema deles? Dinheiro, apegado ao dinheiro, amarrado, travado. Eles querem contribuir, não o que Deus fala para contribuir, mas o que eles acham que deve. E é sempre para menos, nunca é para mais. É sempre para menos. É uma falta de amor, é uma falta de generosidade. O que nós ensinamos na igreja aqui é a motivação. Qual deve ser a motivação? Nunca o medo do devorador e nunca a barganha, ou seja, eu vou dar para ganhar muito. Mas a grande motivação que Deus nos ensina está em 2 Coríntios 8, 7, que é o amor. É uma prova de amor. Quando você mete a mão no bolso, você está provando o seu amor por aquilo. Você só gasta aquilo que você ama. Você só investe naquilo que você ama. O reino de Deus é assim, por isso que Deus fez esse teste com a gente. Quer repreender o espírito de miséria na sua vida? Então faça um propósito de fidelidade a Deus, de ser um dizimista fiel. E você fala para Deus, na sua oração, você pode lembrar a Deus. Ele manda fazer prova dele. Você lembra a Deus, Deus, eu estou obedecendo, agora eu quero ver o milagre. Ele vai abrir as janelas do céu e ele vai te fazer prosperar. Porque o dízimo é um teste de obediência, é uma questão de fé. Amém? Terceiro, então, o que atrai espírito de miséria é desobediência à palavra, no dízimo. Terceiro, o que atrai espírito de miséria? Ganância. Jesus diz, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. 2 homens em conflito por causa de uma herança. Eles vão pedir ajuda a Jesus, um deles. Senhor, manda o meu irmão me dar a parte da herança. Jesus falou, quem disse que eu sou juiz de vocês? Nessa briga financeira de vocês aí. Aí ele fala esse versículo. E Colossenses 3,5 diz esse texto aí que ganância é idolatria. Ganância atrai espíritos demoníacos na vida da pessoa. É uma pessoa gananciosa, ela não reparte, ela não compartilha, ela quer tudo para ela. Provérbios 30:15 diz que a sanguessuga tem 2 filhas. Me dá, gritam elas. Sabe o que significa sangue? Quem já viu uma sanguessuga aí? Já viu? É um bichinho, é um parasita, é um bichinho,
né, que ele se aproveita do outro, para sugar do outro animal, para sugar o sangue. É um aproveitador. Então, quando alguém até muitas vezes já foi chamado em algum lugar de sanguessuga, ou seja, a pessoa sempre está se aproveitando do outro. Então, ela só quer ter para ela, para ela, para ela. Isso se chama ganância. 4, o que atrai espírito de miséria? Pecado escondido. Pessoa que quer prosperar com Deus, mas está cheio de pecado escondido, não consegue prosperar. Por quê? Olha esse versículo, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera. Pecado escondido está travado espiritualmente, porque a prosperidade ela vem do alto, do céu. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cai na desgraça. O que atrai ainda? Espírito de miséria. Os demônios gostam de lugares desorganizados, eles gostam de desordem, sujeira, bagunça, lixo. O demônio gosta de casa suja, casa bagunçada, desordem, né? A casa não precisa ser linda, perfeita. Eu lembro que eu fui numa casa de um irmão, de uma irmã, e uma casa bem simples, de madeira, mas sabe o que eu achei legal? Eles não tinham vergonha da casa. A gente comeu lá, tudo organizado, simples, mas limpo e com excelência. Aquilo me chamou tanto a atenção. Uma vez um irmão, ele queria tanto servir a Deus, mas ele queria oferecer a casa dele para ter um GA. Mas a esposa falou, não, nossa casa é muito feia. E eu falei para ele, meu irmão, mas o caminho não é esse, o problema não é esse. Você quer oferecer a casa? Conversa com a sua esposa. Os dois, não, mas ela acha que a nossa casa é muito feia, ela está com vergonha. E não conseguiu ser um anfitrião, porque ficou preocupado com a casa, ao invés de ficar preocupado com o que vai acontecer na casa. Mas, pela graça de Deus, eles venceram isso. E, depois de conversar, orarem junto, ela aceitou ter o GA lá na casa dela. E sabe o que aconteceu? Em pouco tempo depois, Deus fez um milagre e deu uma casa nova para eles, num bairro muito bom aqui em Cascavel. E ele sabe que foi um milagre, que Deus mostrou para ele o poder dele, né? Então, o inimigo, primeiro ele quer colocar uma vergonha no nosso coração, para vender coisas. Ah, eu vender coisa? Você... isso aí é coisa, eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz isso, eu vou sair vendendo coisa, vendendo limão, vendendo coisa. O que vão pensar de mim? Isso é uma raiz de orgulho que precisa ser quebrada. Homem de Deus e mulher de Deus não tem que ter vergonha de nada, não. Deus concede graça aos humildes, mas se opõe aos orgulhosos. Demônio gosta disso, de sujeira, bagunça, desordem, acumuladores. Já viu gente acumuladora? Precisa de libertação. Tem lá um depósito que guarda tudo que não presta lá. Tem 10 anos que não usa os negócios. Ele acha que vai usar um dia. E tudo ele vai juntando ali, juntando, né? E vai entrando uns demônios junto lá também. Por quê? Porque Deus fez a gente, eu falei até isso na primeira aula, Deus fez a gente para ser rio e não represa. Amém? Deus fez a gente para compartilhar, para fluir, para repartir. O rio é assim, a água corre.
O que entrar na sua vida é para fluir, é para correr, não é para você represar. Né? Você represa, fica ali. Você quer ser represa? Não vai ter bênção, não vai fluir o Espírito na sua vida. Porque Deus, Ele chama a gente para repartir, para compartilhar, para abençoar. Do reino de Deus é assim, não é só para a gente ter coisa e acumular. Tem até uma comparação interessante do Rio Jordão, que entra no Mar da Galileia, depois ele continua até no Mar Morto. Quando você vê o Mar da Galileia, tem vida, tem muito peixe, tem muita árvore em volta. Mas quando aquele rio ele prossegue até o Mar Morto, que é a parte mais baixa da terra, é o Mar Morto, ele fica represado. E sabe o que acontece com o Mar Morto? Todo dia ele diminui um pouquinho. Todo dia ele está diminuindo, eles estão medindo lá, estão preocupados, eles já estão pensando de onde eles vão levar a água, se é do Mediterrâneo, canalizar o Mediterrâneo para lá, eles estão preocupados. Por quê? Aquilo é Deus mostrando, olha, o que está represado diminui, mas o que está fluindo chega a mais. Então a água do Rio Jordão chega no Mar Morto, não vai para lugar nenhum, fica represado e vai diminuindo cada vez mais. É algo impressionante, é uma ilustração que Deus mostra para a gente. Agora, quando você entra num lugar onde tem sujeira, bagunça, desordem, você já sente o ambiente pesado. Por quê? Porque é o inimigo que está agindo ali. E influência geracional na família também pode ser algo que trava a vida da pessoa, né? Uma tendência. Quando Cristo entra na nossa vida, Ele quebra toda a maldição. Está em Gálatas 3,13. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Ele quebra toda a maldição. Então, Jesus, Ele vem para libertar cada um de nós. Porém, o que acontece? Há uma tendência, uma influência na vida da pessoa que vai querer vir aquilo que muitas vezes aconteceu nos nossos antepassados e o inimigo vai querer fazer com que prossiga aquela influência maligna e ele vai querer conquistar o território dele, ele vai querer manter o território dele. Então, você vê muitas vezes gente que se suicidou acontecendo na geração seguinte, muitas pessoas divorciadas, teve na geração seguinte, se repete na próxima. Então, isso tem que ser quebrado em Cristo e a pessoa tem que saber. Por exemplo, então você vai ter que tomar uma decisão em Cristo. Amém? Você vai olhar para a sua família e ver o que aconteceu lá. A tendência é seguir na sua. A tendência é vir na sua família, sobre a sua vida, porque o inimigo ele vai querer manter o território dele. Quando na descendência você não puxa os traços da sua mãe, do seu pai? Sim ou não? Às vezes até de um avô, às vezes até o temperamento. No mundo espiritual também vai ter uma tendência de vir uma influência. Mas nós vamos declarar, em Cristo eu fui liberto, conhecerão a verdade libertará vocês, e vocês não vão aceitar. Se houve um espírito de miséria lá, que o seu pai faliu, que o seu avô aconteceu isso ou aquilo, que foi um derrotado financeiramente, o diabo vai querer fazer acreditar que você também vai ser um deles. E ele vai querer isso. Ele vai querer isso. Ele vai querer manter a herança, o território dele. Mas nós vamos declarar hoje aqui, em nome de Jesus, que isso vai ser quebrado. Toda essa influência. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma oração.
para encerrar isso aí, agora você ouviu várias coisas aqui, você vai ter que partir para a prática. Partir para a prática. Primeira coisa agora, se você tem pecado na sua vida para confessar, você precisa confessar isso. Você precisa confessar esse pecado. Você não pode querer prosperidade de Deus, mas espiritualmente você está travado. Precisa ter um arrependimento sincero. Se você precisa reconciliar com alguém da família, precisa ser humilde e buscar isso. Precisa perdoar, precisa largar o pecado, a mentira, a imoralidade. É o que Deus ensina na Bíblia. Quem confessa os seus pecados, quem não confessa, não prospera. Mas quem confessa e o abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Então você precisa tomar essa decisão. Amém? Fecha teus olhos então agora. Se você precisa orar, peça perdão agora ao Senhor. Se você precisa se arrepender, fala com Deus agora. Libera, Deus quer te liberar para prosperar. Deus quer nos liberar, mas a gente precisa liberar o nosso coração com Ele. Faz um propósito. Se você tem problema com generosidade, não consegue ser um fiel dizimista, um homem ou uma mulher generosa, pede a Deus isso na sua vida e toma a decisão e obedeça. É só obedecer e falar: Pai, eu vou pagar o preço. Vai fazer falta na minha cabeça, nas minhas contas, mas eu vou confiar nas tuas promessas. Você faz uma prova com Deus. Ele manda provar. Deus é bom e Ele quer nos libertar. Ele é o nosso Pai. Ele quer nos abençoar. Repita essa oração junto comigo aí, se você já terminou a sua oração. Diga assim junto comigo: Senhor, reconheço a Tua graça e bondade sobre a minha vida. Fala um pouco mais alto, com vontade de querer que Deus ouça a sua oração. Senhor, reconheço a Tua graça e bondade sobre a minha vida, e por ser o meu Pai, o Senhor deseja que eu seja abençoado e prospere em tudo que fizer. Por isso eu confesso a Ti o meu pecado. Você pode confessar agora aí. Pode, confessa agora. Fala com Deus agora. Confessa. Confessa para Ele. Ele perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Diga assim agora: Senhor, eu te peço perdão. Eu repreendo em nome de Jesus toda influência maligna, todo espírito de miséria, e declaro que a minha vida pertence ao Senhor Jesus, e Ele já quebrou toda a maldição na cruz, e o Espírito Santo que habita em mim, e por isso já desfez toda obra maligna na minha vida. Faço hoje um compromisso de obediência à Sua palavra, para que eu seja liberado para prosperar, para que através da minha vida o Seu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.